Graça e paz, igreja. Você está feliz com Jesus? Você está feliz com o que o Senhor tem feito no nosso meio? Olha só, a gente pode se movimentar melhor agora, né? Parece que a igreja cresceu. Você teve essa impressão? Queridos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Que bom estarmos na casa do Senhor para adorar o nosso Deus, para receber mais do que Ele tem para ministrar no nosso coração. Nós já fizemos esse primeiro momento de adoração ao Senhor, de louvor. E nós vamos continuar em adoração ao Senhor com o nosso coração, os nossos ouvidos abertos e preparados para aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Vamos fazer um momento de oração? Você pode apresentar mais uma vez a sua vida, colocar diante do Senhor. Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome. Nós rendemos a Ti a adoração, o louvor, a gratidão, Senhor. Queremos agora apresentar diante de Ti, Senhor, a Tua palavra, para que ela fale, Senhor, que ela toque, Senhor, que a gente não pense em ninguém, mas que a gente pense em nós mesmos, Senhor, ao ouvirmos a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nós queremos, em nome de Jesus, repreender todo o mal nesse momento. Toda mente agora que está cansada e perturbada, toda preocupação fora agora em nome de Jesus, todo espírito maligno que está querendo roubar a Tua palavra, a atenção, nós agora expulsamos na autoridade do nome santo do Senhor Jesus, e que cada coração, cada mente agora esteja, Senhor, preparado e atento para ouvir a Tua palavra. E nós te dizemos, fala conosco, Senhor. Fala conosco. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, queridos? É uma guerra ouvir a palavra de Deus, queridos. A gente precisa realmente expulsar a preocupação, expulsar os demônios, porque os demônios não querem que a gente ouça, não. Expulsar aquilo que perturba a gente, toda a perturbação para a gente ouvir. E nós vamos seguir, queridos, com essa série. Éramos para estar encerrando hoje, né, pastor? Mas não pude estar domingo passado aqui. Eu agradeço as orações da igreja pela vida do meu filho. Graças a Deus está tudo bem, ele está bem. E nós temos lutas, mas nós vamos seguindo. Queria que você acompanhasse, que a gente lesse esse primeiro texto que está em Gênesis, no livro dos começos, capítulo 37. A princípio, nós vamos ler esses dois versículos. Gênesis 37, os versículos 26, são três, né? 26, 27 e 28. Diz assim, Gênesis, ali, ok. Judá disse a seus irmãos, o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Você lembra de alguma parte na Bíblia que fala sobre alguém também que foi negociado por algumas moedas de prata? Quantas moedas? 30. Não foi? Judas negociou lá uma informação para entregar a Jesus, não foi? E você sabe que José, o José do Egito, o irmão aqui do Judá, José, ele aponta para Jesus, ele é uma figura, é uma tipologia de Jesus. Aqui, o texto que a gente leu, os irmãos tinham jogado José na cisterna, e o Judá teve essa brilhante ideia, olha, nós não vamos matar nosso irmão não, porque eles queriam matar. Ele disse, não vamos matar não, vamos fazer o seguinte, eu penso assim, né, aqui a Bíblia não diz, hein, a gente não vai ganhar nada se a gente matar. Mas se a gente vender, a gente pode ganhar um trocado. E aí a gente divide aí a grana. E pronto, a gente se livra desse estorvo. Se livra dele, do sonhador, desse que acha que é o melhor, do bebezinho do papai. A gente se livra. E aí eles venderam o irmão. Nesse momento, Rúben, o filho mais velho, não estava. Você conhece a história. Então, queridos,
Judá, ele faz, né, essa proposta, os irmãos aceitam. E hoje nós vamos falar sobre a história deste irmão de José, que é Judá. O tema dessa palavra hoje é: a graça transforma famílias destruídas em famílias amorosas. O que é que transforma? A graça de Deus, né? A graça de Deus tem poder, irmãos, de interromper o ciclo do pecado. A graça de Deus faz isso, de transformar os corações que estão endurecidos pela culpa, reescrever uma nova história. Obrigada, querido. Então, queridos, hoje nós vamos ver um pouco da história deste homem, de Judá. Judá, ele, depois que esse episódio acontece aqui, eles chegam, os irmãos, contam a mentira para o pai, vocês sabem essa história também. E eles começam a conviver com aquela mentira. Gente, eu não sei como é que eles conseguiram esconder essa mentira do pai. Dizendo que o irmão, provavelmente um animal, né, levaram a roupa dele rasgada, suja de sangue. O pai entendeu, disse: um animal matou meu filho. E como o seu avô, o seu pai, o seu bisavô, ele foi carregando aquela herança de erro, de pecado da família. Quando a gente olha para a história de José, José sofreu. José, né, ele foi escorraçado pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, mas no mesmo momento que José teve essa história de dor, a história de José também é uma história de vitória, de sucesso, não é? E aí vem a história de Judá paralela com a história de José. Mas a história de Judá é uma história de derrota. A Bíblia diz que ele foge. Eu queria ler esse texto com você também. Agora nós vamos para o capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 5. Gênesis 38, do 1 ao 5. Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher e ela engravidou e deu à luz um filho que ele chamou Er. Ela engravidou novamente e deu à luz outro filho que chamou de Onã. Quando estavam morando em Quezibe, ela deu à luz o terceiro filho e o chamou de Selá. Até aqui, no momento. 3 filhos ele teve com essa mulher. Ele saiu da sua terra, ele foi para Adulão, ele foi conviver e habitar no meio de povos pagãos, de gente que não conhecia o Senhor, que não adorava o Senhor. E por que ele sai de casa? O texto não diz, certo? Alguns detalhes a Bíblia não nos diz, mas a gente pode entender que Judá, ele foge de casa, ele sai porque ele não aguenta a culpa do seu pecado. Ele busca uma rota de fuga. Por quê? Com certeza ele não aguentava olhar para a cara do pai e ver o pai sofrendo. Jacó sofreu muito ali, porque perdeu o seu filho amado. Ele entendeu que o filho tinha morrido. E ali eles vivem uma história de mentira, ele e os irmãos. Então, ele vai para Adulão, ele foge. E ele começa a tomar decisões equivocadas. Todas as pessoas que estão envolvidas nos erros, nos pecados, que não se voltam para Deus, que se afastam de Deus, que não confessam os seus pecados, a primeira coisa, a primeira solução é fugir. A fuga é a primeira rota, é a fuga, eu vou fugir. Foge, ele fugiu do meio dos seus familiares, fugiu de casa, ele foi para longe. Alguns fogem da igreja, outros fogem, né, de conviver em comunidade, mesmo em comunhão. Vem, mas vem poucas vezes. Por quê? Porque a culpa está maltratando. E a culpa, quando ela não é tratada, ela gera uma negação e o isolamento. A Bíblia diz, se não me engano, está em Provérbios 18, que o solitário, ele se isola. Aquele que
Ele se isola, ele acha que ele é o coitado. Ele é o tadinho, é a vítima. Aquela pessoa que se afasta de Deus, ela começa a enxergar erro nos outros e não enxerga em si mesmo. E aí vem esse perigo dessa culpa que não é tratada. Por que ele sentia culpa? A gente entende, o texto não diz claramente, mas a gente entende. Por quê? Porque ele foge, porque ele não confessa, porque ele vai para longe do seu povo, ele vai para longe de Deus. Por que ele vai para longe de Deus? Porque ele se envolve ele vai para ambientes idólatras, pagãos, e ele passa a viver numa vida normatizada ali, naquele ambiente. E ele se casa com uma mulher que não era para ele se casar. Como eles tinham uma promessa. Irmãos, eles sabiam, a geração sabia, eles passavam de pai para filho, desde Abraão, o Senhor deu uma promessa, não foi? E o Senhor deu uma promessa que o Senhor Jesus, que hoje é revelado como Jesus, ele viria dessa descendência. Eles não podiam ter casamentos misturados. Por quê? Justamente por causa da adoração, por causa da idolatria. Mas ele vai para longe, ele se mistura, ele se afasta do Senhor. E sabe, queridos, às vezes a gente quer fingir que nada aconteceu. E era assim que ele vivia. Parece que não aconteceu nada, que ele não errou. É como se ele quisesse apagar. Eu vou viver uma nova vida. Então ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe o que eu fiz, ninguém sabe de nada da minha vida. Não, né? Fugindo do confronto do Senhor, fugindo de Deus. E às vezes a gente foge de Deus. Por quê? Porque o Senhor fala com a gente, mas a gente não gosta do que Deus fala com a gente. O Senhor puxa a orelhinha da gente, mostrando assim, olha, você está pecando nisso. Você está vacilando nisso. Mas a gente não quer reconhecer. E a gente vai fugindo para outros caminhos, distantes do Senhor. E aí ele busca aquilo que muitos de nós muitas vezes buscamos. Distrações. A gente tenta preencher a vida da gente com coisas que vão nos fazer esquecer aquela questão, aquele problema. E não trata o problema. O problema precisa ser tratado. O pecado precisa ser, diga comigo, confessado. Certo? Pecado só sai com confissão, irmãos. Só sai com confissão. Então ele vai para longe. Ele é como se ele vestisse uma máscara. Ele começa a se tornar autossuficiente, porque todas as pessoas que se afastam de Deus se tornam autossuficientes. Não preciso dele. Eu não preciso da igreja, eu não preciso de um pastor. Eu não preciso que alguém fique me dizendo, me dando orientações, eu já conheço a palavra. Então, para quê? Eu não preciso de ninguém. Mas, irmãos, quando nós nos desviamos do Senhor, e eu vou dizer assim, a gente usa muito esse termo, né, de desviado. E tem gente que brinca com outro irmão, quando demora muito, falta muito na igreja, assim, está desviado. Não brinca com isso, irmãos. É sério isso. Irmãos, é muito fácil a gente se desviar. É ou não é? Você não acha, não? É fácil. Vai numa direção, num caminho que você não conhece direito. Se o GPS falha, você fica rodando. Se você não conhece aquele caminho direito, você fala, nossa, mas eu tenho uma noção, mas eu não estou sabendo chegar. A gente tem um GPS que às vezes a gente nem abre. A gente nem busca direção. E a gente fica rodando, perdido, e a gente se desvia. Por quê? Porque a gente não aciona esse GPS, essa bússola. Então, Judá vai embora, ele vai para longe. E aí diz o texto que nós lemos, né, que ele se casa. E aí vem uma colheita, irmãos, consequências por causa da cegueira espiritual dele. Ele se casa com uma mulher canaanita, diz aqui o texto. Ela tem 3 filhos, mas o texto vai dizendo, né, que o primeiro filho morre.
Não fala isso? Cadê? O primeiro filho, a Bíblia diz que ele era mau, perverso. E a Bíblia diz que Deus o mata. É forte isso, né, irmãos? Mas preste atenção que a Bíblia não esconde, não suaviza. Por quê? Porque ele exerceu o juízo, irmãos. Porque ele era mau. Judá conhecia o Senhor. Judá ouvia. Mas Judá não criou seus filhos para servir ao Senhor. E aí tinha a questão da outra cultura, de outro ensino. E diz a Bíblia, irmãos, que Judá, né, faz o seu filho segundo casar com a sua nora, porque ele não teve filhos. Tamar, que era uma mulher cananita também. E aí, por quê, gente? Vocês sabem por quê? Porque tinha a lei do levirato. Lá em Deuteronômio, capítulo 25, do 5 a 10, fala isso. Era uma cultura, entrou na lei de Moisés. O que significava? O primeiro filho morreu e não deixou descendentes. Para que não ficasse sem descendentes, o irmão teria que casar com essa mulher. E se esse irmão fosse casado? Ele ia casar do mesmo jeito. Por quê? Porque ele tinha que gerar um filho na mulher. Tinha que dar um filho para ela, fazer um filho na mulher. E esse filho ia ser do irmão que morreu. Ok? Então eles fizeram. O Onã, que era o segundo filho, casou com Tamar. Mas o que acontece? O primogênito tem direito a tudo aqui nesse contexto. Tinha tudo. O segundo filho não tinha. Mas se o primogênito morreu, opa, o segundo filho passa ali, no caso, a princípio vai ser o herdeiro. Mas se ele tivesse descendente, aquela herança, aqueles bens não iam para o segundo filho, ia para o filho do primeiro. O texto não está falando isso aqui, esse texto aqui não fala exatamente isso, mas era isso que acontecia. Então a Bíblia diz, aqui o texto diz, por que eu estou contando, irmãos? Porque são, né? Aqui, ó, eu posso ler, né? Versículo 6. No devido tempo, Judá arranjou o casamento para Éser, o filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de case-se com Tamar, como é exigido com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. Versículo 10. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude, por isso também tirou a vida de Onã. Não tinha métodos conceptivos, ok? Não tinha, comprimidinho, não tinha nada. E ele disse assim, não, eu não vou fazer isso. E o Senhor viu maldade nele também. Por que, irmãos, que o Senhor exerce um juízo tão forte? Porque tinha uma promessa, irmãos, nessa família. Que promessa era essa de vir quem? Jesus. Aquele que pisaria na cabeça da serpente, vocês lembram dessa palavra que o Senhor deu para a mulher? Viria dessa descendência. O inimigo vai fazer de tudo para tomar o fruto daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, irmãos. Se Deus tem promessa, o inimigo vai fazer de tudo para que essa promessa não se cumpra. E é uma guerra. E olha aqui, e aí o Senhor exerce o juízo e Onã morre também. E essa mulher fica viúva pela segunda vez. E aí Judá tinha um terceiro filho, mas ele era novo ainda, não estava no tempo de casar, de assumir essa mulher. Ele disse o seguinte, vá para a casa do seu pai, fique na casa do seu pai. Quando meu filho Selá tiver mais, né, na idade de casar, aí nós vamos fazer o casamento de vocês. Aí você volta e ele casa com você. Mas na verdade diz a Bíblia que ele estava com medo desse terceiro filho morrer também, então ele quis despachar aquela mulher, quis se livrar dela. Foi isso que aconteceu. E Tamar vai para a casa dos seus pais. Irmãos,
a lei do levirato, essa que eu falei para vocês, era para preservar a descendência, mas também era para proteger a mulher. A mulher dependia totalmente do homem, do marido ou do filho. Essa mulher estava desprotegida, ela não tinha mais nem marido e não tinha filhos. Então, irmãos, o coração endurecido dos filhos também mostra o coração endurecido dos pais. Por quê? O texto vai contando, irmãos, que depois do segundo filho, ele perde também a sua esposa. Então, ele ficou viúvo. Mesmo assim, Judá, ele permanece distante de Deus. Às vezes, tem situações que quebrantam a gente, não é? Situações, principalmente quando a gente perde alguém, a gente fica mais quebrantado, a gente fica mais, receptivo para uma palavra. Mas Judá não ficou, não. Judá permaneceu naquela vida longe do Senhor. Agora nós vamos ler no 38, me permitam, do 14 ao 19, que diz assim. Ok, tá aí. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho de Timna. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ela parou à beira da estrada e, sem saber que era sua nora, disse: quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: deixa comigo o seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos. Depois teve relações com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. Tamar estava esperando Judá tomar uma posição, uma atitude, e ele não tomou. O que é que ela fez? Bolou um plano. Ele não está pensando em mim, eu tenho que pensar em mim. Se eu não pensar em mim, ninguém vai pensar. Se eu não preparar o meu futuro, quem é que vai, né? Nós já estamos no 3. É um momento que Deus vai confrontar. O acusador se torna acusado. Esse é o texto que eu temo. Então ela bola um plano, ela sabe que Judá vai levar as ovelhas para serem tosquiadas. E nessa época da tosquia das ovelhas tinha uma festa. E era uma festa, regada a muitas bebidas e tal, e ele estava livre. Ele não era viúvo? Era. Mas ele podia fazer isso? Se deitar com a prostituta? Não. Não podia. Mas ele fez isso. Por quê, irmãos? Porque quem está com o coração longe de Deus toma decisões equivocadas. E você vê que ele vai tomando decisões equivocadas uma atrás da outra. E o coração está endurecido. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque nós passamos problemas, nós passamos situações difíceis. E às vezes a gente permite que a dureza entre no coração da gente. E a gente vai deixando. E a gente vai ficando, às vezes, com raiva de Deus. Já viu gente que tem raiva de Deus? Anda com Deus, vive com Deus, mas a vida não muda. Por quê? Por causa das suas próprias decisões, mas ela reveste a culpa para Deus. Nunca é a pessoa que é culpada. A culpa sempre é de Deus, a culpa sempre é dos outros. A pessoa sempre é uma vítima. E isso é um problema. Então, a Tamar, ela não conhecia o Deus de Judá, dos pais de Judá. Aqui já não era mais, ele estava longe de Deus. Ela não conhecia, ela resolveu fazer isso. Eu pergunto para vocês, foi plano de Deus ela fazer isso? Não, não foi plano de Deus. Mas foi permissão de Deus? Foi. Por quê? Porque aqui foi o confronto dele.
Foi quando ele foi confrontado. Gente, eu pergunto uma coisa para vocês, porque eu quero saber se acontece só comigo. Quando a gente erra, quando você peca, você tem vergonha de confessar? Quem é casado tem vergonha de confessar para o cônjuge? Ou para os filhos, a gente peca com os filhos também, a gente erra com os filhos. A gente não tem que se desculpar com os filhos e dizer a mamãe errou, o papai errou. Não é assim? É legal, é gostoso? Não, é constrangedor. Não é verdade? Tem gente que não pede desculpa. Tem gente que conta uma piada para suavizar. Não, olha, é o seguinte, aí muda de humor. Mas não chega e diz, meu filho, minha filha, meu amor, minha amora, eu errei com você. Eu fui estúpido, eu fui grossa, eu fiz aquilo, me perdoe. Por quê? Porque o coração vai se endurecendo. E à medida que a gente deixa o coração da gente endurecer, irmãos, a gente toma decisões equivocadas a cada dia para a gente ficar numa boa. Por quê? Porque a gente passa vergonha, mas é melhor passar essa vergonha. E aí vem a graça de Deus, vem o perdão de Deus, aí a situação é resolvida. Irmãos, mas Deus transformou, Deus levantou José, Deus né? Senão teria sido de uma forma melhor. Se esses irmãos não tivessem feito isso com José, não teria? A questão é que Deus, ele vai agindo mesmo no meio das nossas, como eu disse da outra vez, das nossas bagunças, dos nossos equívocos. Deus vai demonstrando a graça dele. Então, qual foi a forma de Deus confrontá-lo? Através de Tamar. Né? Foi aí. E aí, sabe o que diz o texto? No 24 do 38, me permitam, já eu termino. Estou tentando correr, porque nós ainda temos assembleia. 24 do 38 até o 26. Uns 3 meses depois de quê? Depois que Judá já tinha se deitado com Tamar sem saber quem era ela, né? Uns 3 meses depois disseram a Judá, sua nora Tamar se comportou como prostituta e por isso está grávida. Olha só, disseram para Judá que ela estava... Olha a postura do bonitão aí, gente. Judá ordenou, traga-no para fora e queime-na. Por quê? Porque a lei dizia que a mulher que era pega, né, em adultério, ela tinha que ser queimada na fogueira. Olha aí. Vamos queimar. Quando estavam tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem ao seu sogro. Estou grávida do homem que é dono destes objetos. Que objetos? Ela não pediu para ele garantia? Ela planejou, irmãos. Viu? Ela planejou tudo. Gente, é forte isso aqui. Ela planejou. O que era esse sinete? Era o anel dele, que era a assinatura dele. Aquele selo. Não tinha os reis que tinham um negócio, mas as pessoas também, os homens tinham de negócio. Era a assinatura dele, aquele selo. Pendurava no cordão. Eram objetos pessoais. E o cajado de autoridade, né? Ela pegou tudo aquilo como garantia, até que ele mandasse o cabrito. Ela queria cabrito, coisa nenhuma, né? Ela disse, eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Sabia que o inimigo faz isso com a gente? Faz a gente se esconder, faz a gente fugir por causa da culpa, do medo, porque a gente não quer confronto, depois ele vai em vergonha. Sabia disso? O inimigo vai agindo. Mas Deus, irmãos, por mais que o inimigo haja, Deus, ele está velando pela sua palavra. Porque ele tem promessa, ele vai cumprir. Então ele frustra os desígnios do inimigo também. Mesmo que a gente dê corda para o inimigo e a gente ajude o inimigo. Porque às vezes a gente ajuda. É verdade. Então, irmãos, aí olha só, vamos lá. Estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhe com atenção. De quem são este selo, este cordão e este cajado? Judá os reconheceu de imediato e disse, ela é mais justa que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com
Tamar. Por que ela foi mais justa do que ele, irmãos? Porque ele sabia o que ele deveria fazer e ele não fez. Nesse momento aqui, quando ele diz isso, ele cai em si. Ela foi mais justa. Né? Ela fez da forma certa? Não. O texto vai dizer que ele mandou o cabrito, não foi? Eu estou pulando, tá? Para a gente chegar no ponto aqui. A hipocrisia dele acaba ali. É a forma que Deus usa, irmãos, para confrontá-lo. E sabe, irmãos, não é fácil ser confrontado. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando o Senhor nos confronta, irmãos, o Senhor quer nos colocar no trilho, irmãos. Quando Deus usa um pastor para nos confrontar, porque faz isso, não é, pastor Márcio? Para falar com a gente. Para dizer assim, olha, meu irmão, olha, minha irmã. Você tem que prestar atenção nisso aqui. Quando Deus usa uma criatura dessa, na hora a gente fica envergonhado, fica constrangido, mas a gente tem que olhar e ver o amor de Deus, a graça de Deus que está dizendo, olha, Deus me ama tanto, que está me trazendo de volta para o caminho do arrependimento. Então ele muda de postura aqui. Ele diz, eu devia ter cumprido a minha palavra, eu devia ter feito o que era correto, eu devia ter feito o que eu deveria, porque eu prometi a ela. E aí o arrependimento vai entrando no coração dele. O texto diz, não, mas a gente vai entendendo. Por quê? Agora nós vamos lá para o final. Estou pulando aqui para a gente não terminar tarde, já disse. Agora nós vamos ver a evidência da transformação da vida de Judá. Gênesis 44. Deixa eu ver se eu vou ler só esses dois. 33 e 34. 44, 33 e 34. Vamos pausar aqui. Vamos pular lá para quando os irmãos vão até o Egito comprar comida. A Bíblia diz que José reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconhecem. Por quê? Porque quando ele saiu de lá, que os irmãos traficaram ele, porque os irmãos traficaram, o tráfico humano, hoje tem um nome, hoje é um crime, não é? Foi tráfico humano. Quando os irmãos o traficaram, ele era um garoto. Mas quem estava diante dele era um homem que falava na língua dos egípcios, tinha um intérprete. Os irmãos não reconheceram e ele reconhece todos os irmãos. E aí ele fala, né, de onde vocês são? Vocês são espiões e tal. E a primeira vez que eles vão, Simeão fica lá preso. Conhece essa história? Todo mundo acompanhando? Eles vão, eles não, vocês têm... Quem mais da família? Nós temos um irmão mais novo, ele doido para ver Benjamim, né? O seu irmão, da sua mãe. E o pai de vocês? E aí ele faz toda essa orquestração, eles vão... Não, então traga esse irmão, que eu quero saber se vocês não são espias. Jacó não quer que o irmão vá. Aí Judá diz assim, meu pai... Eu dou a minha vida pelo meu irmão. Nada vai acontecer com meu irmão. Eu prometo para o Senhor que se for, eu dou a minha vida pela vida do meu irmão. Esse homem já não era mais aquele homem que estava distante de Deus, que vendeu o seu irmão, que teve essa ideia mirabolante. Já começou aqui. Levaram o Benjamim. Né? E aí José faz uma outra armação. Por quê? Porque José, de certa forma, ele queria também dar um castigozinho nos seus irmãos, né? Ali. Mas ele queria que os irmãos falassem alguma coisa. Impressar os irmãos. E Deus estava no meio daquilo tudo. Ele pega o copo dele, a taça dele, manda colocar na bagagem de Benjamim. Isso Benjamim já tinha ido, não foi? E aí, quando acharam na bagagem de Benjamim, disse, esse menino vai ter que ficar preso aqui, vai ser meu escravo. E aí Jacó fala aqui, Judá, por isso peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz e que o deixe voltar com os irmãos dele. Pode passar o próximo. O 34. Isso. Próximo versículo.
Pois como poderei voltar a meu pai sem um rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. Ele já é um homem diferente. E é nesse momento aqui que José se faz reconhecido para os seus irmãos ali. E ali Deus, restaura aqueles irmãos. Sabe, queridos, nas nossas famílias tem muitas histórias de dores, de erros, de pecados, de mentiras. Ou não tem? Tem. Cada família tem a sua história. Por quê? Porque todos nós temos famílias imperfeitas. Nós temos famílias imperfeitas, nós somos imperfeitos. Aqui é a história de Judá. Mas a história de Judá não termina aqui. Por quê? Porque Deus, irmãos, no meio das nossas confusões, quando há um coração quebrantado e arrependido, Deus restaura situações. Vocês lembram que Tamar engravidou de Judá? A Bíblia diz que ela engravidou de 2 meninos. Um desses meninos era Pérez. E você lê Mateus capítulo 1. Deixa eu ir lá ler, só isso aqui a gente vai encerrar. Mateus capítulo 1. A genealogia de Jesus. Você gosta de ler genealogia? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab, aí chegou Davi. Amém? E aí entra na descendência de Jesus. E aí você diz, meu Deus, Jesus veio de uma descendência dessa? Porque a graça de Deus alcança, irmãos, as nossas vidas. E essa graça de Deus, ela alcança as nossas famílias hoje também. Percebe que Deus não escolheu uma linhagem perfeita. Amém? Não escolheu uma linhagem perfeita. Então, queridos, tem chance para nós. Tem chance para as nossas famílias. Tem restauração disponível de Deus para nós. Mas o que o Senhor quer e requer de nós, irmãos, arrependimento. Porque nós somos pecadores, nós falhamos, nós erramos. A graça de Deus não exige perfeição para recomeçar, mas exige um coração quebrantado. Hoje eu quero fazer essa pergunta para você. Eu não sei como é que você tem andado com Deus. Talvez precise de um recomeço com Deus. Ou talvez você hoje precise realmente decidir andar com Deus. Porque vir à igreja não significa que a gente anda com Deus. Às vezes a gente só é um religioso que não perde um culto. Mas a gente precisa andar com Deus para valer. Eu queria te convidar para a gente orar agora, entregar ao Senhor a nossa vida. Queria que você apresentasse a tua vida diante de Deus. E se você hoje percebe que você está distante, que você precisa de restauração, que você precisa de conserto com o Senhor, hoje é a oportunidade de fazermos isso, de apresentarmos a nossa vida. Eu não sei se você está fugindo. Às vezes a gente foge do chamado de Deus. A gente foge porque é tão bom fazer o que a gente quer. É mais confortável. É mais gostoso fazer o que a gente quer. E geralmente o que Deus pede para nós, o que Deus quer de nós, vai incomodar a gente, vai tirar a gente da zona de conforto, não é assim? Queria que, se você pudesse, ficasse em pé. Nós vamos orar para a gente encerrar. Talvez você diga assim, olha,
Eu vim de uma família que não era nada amorosa. Eu vim de uma família que ninguém ligava para mim. Eu vim de uma família que eu não tive amor. Mas Jesus entrou na tua vida. Amém? E o que o Senhor quer fazer com isso? Que você apresente diante de Deus as tuas dores e você diga assim: Senhor, hoje vai quebrar esse ciclo. Nós temos ministrado domingo após domingo sobre essa restauração do Senhor. Irmãos, nós não podemos continuar da mesma forma. Amém? Ah, mas foi o meu pai, foi o meu avô. Mas quebra em você, em nome de Jesus. A mentira, o engano, o andar longe com Deus, o coração duro, tem que acabar em nós, irmãos. Então hoje você pode dizer isso para o Senhor: Senhor, eu quero me colocar diante de Ti, Senhor, dizendo que a partir de mim, Senhor, na minha vida, na minha casa, Senhor, nós vamos Te servir, Senhor. Nós vamos andar contigo, Senhor. E quando nós pecarmos e nós falharmos, nós vamos confessar, Senhor. Nós vamos confessar uns aos outros. Que haja esse desejo no teu coração de verdade. Porque nós falhamos mesmo, mas nós precisamos reconhecer, confessar os nossos pecados, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, diz a sua palavra. Pai, nós apresentamos as nossas vidas mais uma vez diante do Senhor, as nossas famílias. O Senhor conhece a realidade de cada família aqui, Senhor. O Senhor sabe o temperamento de cada um. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor sabe como é que viveram, Senhor, os antepassados de cada um. As dores que cada um carrega, Senhor. Mas, ó Pai, nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, vidas que querem andar contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos com o nosso coração quebrantado, Senhor. Que a gente não permita, nenhum de nós, que a dureza se instale no nosso coração, Senhor. Que o desejo do nosso coração seja sempre andar contigo, Senhor. E quando a gente falhar e quando a gente cair, que a gente clame ao Senhor, para que o Senhor nos levante e nos restaure. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada pai, sobre cada mãe e cada filho aqui, Senhor. Aqueles que ainda não casaram, para que constituam lares, Senhor, segundo o Teu coração, da Tua vontade, Senhor. Aqueles que estão orando por alguém, meu Deus, aqueles que, Senhor, precisam, Senhor, tomar decisões. Meu Deus, em nome de Jesus, ministra a graça do Senhor. Aquelas famílias que estão, Senhor, precisando, Senhor, do Teu toque agora. Meu Deus, que venha o toque do Senhor de restauração, de libertação, de um novo tempo para as nossas famílias. Um tempo de amor, de alegria, Senhor. Um tempo de despertar, Senhor. Um tempo de santificação, Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos lares. E nós queremos te agradecer e te render adoração, Senhor, louvor, porque o Senhor é conosco. Recebe, Senhor, mais uma vez a gratidão do nosso coração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe, Pastor Márcio. Quem foi abençoado por essa mensagem, diz um amém. Amém. Que bênção, né, irmãos? Que Deus continue falando aos nossos corações. Semana que vem, domingo, a gente encerra essa série de mensagens. E eu queria convidar os membros da igreja agora. Daqui a 10 minutos, nós vamos iniciar nossa assembleia, tá? Então, você vai ter um tempinho aí, assim que a gente encerrar, para você ir no banheiro, tomar uma aguinha e voltar para a gente fazer a assembleia, tá bom? Vamos orar? Fecha seus olhos. Paizinho, eu te louvo por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações.
Obrigado, Senhor, porque fomos tocados e saímos daqui com a disposição, Pai, de não repetir os erros do passado na nossa família e que nossos filhos e netos, Pai, possam mudar de geração em geração para pessoas que buscam o Senhor e pessoas que fazem a Tua vontade. Continua, Pai, falando ao coração da Tua igreja, nos dá uma noite abençoada e de paz e que o Teu amor, o amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do Teu Filho Jesus e as doces consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre esta igreja e sobre toda a Tua igreja na face da terra. É o que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos terminar louvando. Que Deus abençoe.